Bora, líder servo! Hoje nós vamos falar sobre jejum. Tá preparado para aprender mais um pouquinho e crescer um pouco mais na fé? Já vou te fazer um pedido. Faz um pacotão aí no canal Líder Servo. Faz a tua inscrição, ativa o sino das notificações, deixa o teu like e escreve lá no comentário aquilo que você quer aprender aqui no canal. Amém? Eu creio que Deus vai te usar poderosamente. Sabe por quê? Porque Deus capacita os disponíveis. Bora pro vídeo! Bom, pessoal, então agora que você já fez a sua inscrição no canal, já curtiu, já deixou o seu like, vamos direto ao assunto. O que é o jejum? Bom, o jejum é uma prática espiritual. Lembrando que esse é um canal de vida cristã, nós não estamos falando do jejum intermitente, que fala de uma questão de saúde. O jejum é uma prática espiritual, na qual a gente se abstém ou de alimentos e às vezes de alimento e de líquidos por um determinado período de tempo. Para quê? Para buscar Deus, para se consagrar, para mortificar as obras da carne, ou quando a gente está em busca de uma resposta específica em alguma causa e a gente precisa estar mais sensível à voz de Deus. Amém? E por que a gente jejua? Primeiro, querido, eu quero deixar aqui, eu já estou com o notebook aberto aqui, então a primeira coisa que eu quero mostrar para você é que Jesus jejuou. Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então por que nós jejuamos? Porque Jesus teve essa prática na sua vida espiritual. Amém? Em outra ocasião, em Marcos capítulo 9, versículo 28 e 29, quando os discípulos não conseguem expulsar um demônio, e quando Jesus volta, eles dizem por quê? E expulsa o demônio, eles dizem: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele disse: esta casta não sai a não ser por meio de oração e jejum. E mais uma quando Jesus está orientando sobre como os discípulos deveriam jejuar, não como os hipócritas que queriam mostrar para todo mundo que estava jejuando. Ele vai dizer assim: quando vocês jejuarem, lavem o rosto, unja a cabeça com óleo, para que não pareça aos homens que jejua, mas apenas o seu Pai que vê o que está em secreto, esse o recompensará. Amém? Então nós temos aqui a base bíblica para o jejum. E eu quero dar aqui pelo menos 2 tipos de jejum que a gente observa na Bíblia. O primeiro é o jejum total, a abstenção total de comida e de água. Esse é pedreira, irmãos, mas ele é um jejum que é citado na Bíblia. A gente vê lá no caso de Moisés, no monte. E o outro jejum é o jejum parcial, que é o mais comum nas Escrituras, que é aquele jejum onde a pessoa consome alimento, mas, ou melhor dizendo, onde a pessoa se abstém do alimento e consome água, consome líquido, para que ela se mantenha hidratada e consiga resistir ao longo período sem alimentação. Então esses são os 2 principais tipos. Eu vou dar um bônus aqui para você. A gente vê um jejum muito famoso na Bíblia, que as igrejas usam muito para fazer campanha, que é o jejum de Daniel. Não é? Quando Daniel decide não se contaminar com os manjares do rei, ele decide, ele e os seus companheiros, comer legumes e água. Ou seja, ele estava se abstendo de outras coisas para se dedicar somente a esse tipo de alimentação e, é claro, tinha um objetivo espiritual. E como é que a gente coloca isso em prática? Primeiro, você precisa definir os dias que você vai jejuar ou quantas horas você vai jejuar. Eu te aconselho, se você tem o desejo aí de jejuar uma semana, 15 dias, comece com poucas horas, desde que o seu organismo
vá acostumando aos poucos você com longos períodos de jejum. Então defina o tempo, o horário que você vai jejuar e o tipo de jejum que você vai fazer. Eu já te aconselho a não começar com o total, a começar com o parcial, que você bebe líquidos. E o propósito? Só quero fazer uma observação aqui, irmãos. O jejum não tem o propósito de mudar a Deus. Ele tem o propósito de mudar a nós mesmos. Amém? Então presta bem atenção na hora que você estiver jejuando, que o fato de você não estar comendo nem bebendo não vai mudar a opinião de Deus, mas vai mudar você dentro dessa situação. Pessoal, algumas observações são importantes e necessárias. Tem uma galera que vira para mim e fala assim: pastor, quando eu jejuo eu sinto uma fome. Jura? Você sabe que quando eu corro eu fico cansado? Querido, você está negando para a sua carne coisas que ela gosta e que ela está acostumada. Então o desconforto vai acontecer, pessoas vão sentir leves dores de cabeça. Por isso eu disse no vídeo, comece com períodos menores até o seu organismo ir se acostumando. E uma observação muito importante para o pessoal que toma medicamento, tem remédio que você não pode tomar de barriga vazia. Então você precisa estabelecer, primeiro consulte o seu médico para ver a possibilidade de ficar sem alimento por algumas horas e olhe para a tua grade horária, para o teu tempo, algo que você possa fazer dentro desse horário. Amém? Outra coisa também, a galera pergunta assim: pastor, eu posso fazer jejum de televisão, de internet, ou seja lá do que for? É claro que a Bíblia não fala dessas coisas, irmãos. Eu vejo uma galera falar, mas não está na Bíblia. É claro, irmãos. Não existia isso. Mas se são coisas que estão tirando a tua atenção, o teu foco, você pode incluí-las no teu jejum. Amém? Eu aconselho que você não jejue só disso. Afinal de contas, é bom sempre olhar para a Bíblia, né? Então, você pode se abster dessas coisas por algum tempo, sim, com o objetivo de crescimento espiritual, de estar a sós com Deus. E outra coisa, eu vou ter uma história engraçada que eu lembro da minha mãe e das minhas irmãs. Eu era bem pequenininho, mas eu lembro que o jejum delas era, elas jantavam, aí iam dormir, aí acordava, entregava o jejum. Jejuei, glória a Deus. Querido, é claro que se você for fazer um jejum de mais de um dia, você precisa dormir. E aí está incluso naquele período. Amém? Mas não dá. Dormir, acordar. E eu lembro dessa questão e eu dou muita risada. E agora eu queria desmistificar uma coisa sobre o jejum. A galera tem muito aquela questão de... A Bíblia diz que, até eu li o versículo aqui para vocês, para não parecer aos homens que eu jejuo, então eu não posso falar que eu estou jejuando. E aí a pessoa fica para você assim, eu tô no mistério. Glória, manto. Divide comigo esse mistério, tu não sabe o que é. Ou então eu estou no propósito. Irmão, vou ser sério para você. Se eu não fosse cristão, se eu não fosse crente, eu ia perguntar, a pessoa falasse para mim assim, não, eu estou no propósito. Eu ia perguntar, qual o seu propósito? Qual o seu propósito? Querido, não tem problema nenhum em você falar para pessoa. Você não vai ficar falando para todo mundo. Mas para alguém da sua casa que precisa saber que você está em jejum, para um irmão em Cristo que está te oferecendo um negócio, não, irmão, hoje eu estou jejuando, não tem problema nenhum nisso. O que Jesus estava indo contra era tocar trombeta, querer mostrar. Eles desfiguravam o rosto e mostravam que estavam jejuando para parecerem pessoas muito espirituais, entendeu? Então é isso que Jesus estava condenando. Irmãos, o assunto jejum é muito extenso. Então já vai lá no comentário, coloca suas dúvidas lá. Pastor, essa parte aqui o senhor pode explicar melhor? Eu não entendi muito bem isso aqui. Vamos lá, vamos interagir, pessoal. Esse aqui é um canal para a gente crescer e aprender juntos. Então já faz a tua inscrição. Já vai lá no canal, tem um vídeo sobre oração. Eu vou botar ele num card aqui em cima no vídeo. Então você está convidado a trilhar esse caminho no canal Líder Servo junto comigo. Amém? Um forte abraço a todos vocês.
compartilha esse vídeo com seus amigos, faz esse jejum aí, corre aqui no canal para contar os resultados que Deus trouxe para a tua vida. A paz do Senhor, meus irmãos.